Bom, olá pessoal, a gente está aqui hoje para uma live. Inicialmente ela seria feita a partir de um convite da Mônica Ferreira aqui no Instagram, porém ela está com uma instabilidade na internet e a partir de uma sugestão muito boa aqui do Victor, eu vou iniciar essa live aqui, né, no meu, mas ela vai entrar. Então eu estou aqui na condição de anfitrião, entre aspas, eu vou deixar a condução por conta dela. Mas aproveitem depois para segui-la também, tem projetos bem interessantes. E vamos aqui agora aceitar. Ela está chegando aí, vamos ver se ela consegue entrar. Aí, opa, agora sim, Mônica. Vamos lá, porque a minha internet aqui não está lá essas coisas, não. Mas vamos tentar inverter e aí, se eventualmente a sua cair, você volta depois e eu vou conversando com o pessoal aqui, tá bom? Mas fica à vontade, faz de conta que tá no seu aí normal. Você tá me recebendo, viu? Tá. Eu tô até com vergonha aqui, sério. Isso nunca aconteceu. Tá caindo Não toda preocupa, hora. não. Olha, como você foi bem claro, o tempo é curto, então vamos lá. E só falando, eu estava aqui fazendo propaganda da plataforma do Ciro. Eu achei massa demais que a plataforma dos eleitores ir lá, seja lá de qual partido, deixar suas ideias. Achei. Aqui, eu fiquei com inveja de você aquele dia, ó. Já tô aqui com o meu, ó. Você deixa eu só comentar sobre essa plataforma, Mônica, rapidinho, para a gente entrar no assunto que você vai conduzir aí. Eu estou aqui à disposição. Isso é super importante porque, por exemplo, eu tenho amigos que me seguem que eventualmente não têm o Ciro como primeira opção, está naquela coisa da segunda opção, dependendo do que acontecer, pode votar nele. Tem amigos meus que declaradamente apoiam Lula, outros Bolsonaro, e eu respeito a opção de cada um, apesar das discordâncias. Só que quando o Ciro lança essa plataforma, é importante por quê? Vamos supor que o eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro, da Simone Tebet, de outro candidato, né, queira dar a sua contribuição. Então, o Ciro, quando ele lança a plataforma, ele está disposto a ouvir todo mundo, ele está disposto a ouvir eleitores, né, de um, de outro, e até aqueles que estão descrentes com a política, que também, às vezes, têm boas ideias. E eles estão descrentes por conta do que muitos fazem na política. Então, eu acho essa plataforma realmente bem interessante, bem bacana. Ouvir o povo, eu acho que esse é o caminho para quem quer, de fato, fazer a diferença na política. Sim, eu sei que todo mundo tem uma ideia na cabeça. Só não tem como ter contato com um parlamentar, com algum político. Então, essa plataforma foi muito interessante. Eu tenho falado, eu faço vídeos curtinhos falando dessa plataforma. Eu, por exemplo, já deixei minhas ideias lá. Estou sempre frisando isso. Agora, para não te agarrar mais, vamos lá. Você tem algum projeto de políticas públicas para as comunidades gerais, assim, várias comunidades, pobres, negras, quilombolas, LGBTs, industriais? Olha, é importante a gente destacar, Mônica, e eu tenho tido muita clareza quando me coloco à disposição, né, do partido para me lançar, como eu sou agora oficialmente um candidato a deputado federal. Hoje, no Brasil, nós temos muitas boas iniciativas, né, de pessoas que vivem situações que eu, por exemplo, não vivo. Então, você, por exemplo, vive numa realidade, e a gente tem ouvido pessoas que vivem em outras realidades. Então, como a minha candidatura ela foi colocada a partir ali de abril, nós estamos de lá para cá ouvindo, né, diversas pessoas. Tem um grupo hoje de professores, em que vários professores, coordenados pelo meu amigo Luiz Alberto, ele tem ouvido muitas pessoas para trazer para a nossa campanha propostas para essa área. E eu estou citando esse exemplo porque há outros grupos em que a gente tem, então, recebido sugestões, recebido propostas, recebido alguns direcionamentos para aquilo que pode nortear um eventual mandato meu. Nas minhas propostas agora, nesse momento, o meu site, inclusive, vai ser lançado semana que vem. Lá estarão elencadas algumas prioridades, dentre elas a questão da educação,
a questão da saúde, né, a geração de emprego, reindustrialização. E o que eu considero o principal, e aí é onde entra o ponto que eu acho que responde ainda mais a sua pergunta, é da gente entender que hoje o grande problema das prefeituras, dos governos estaduais e também da União é a questão de orçamento. Então, às vezes, você chega com uma ideia brilhante da prefeitura, ou para o governador, ou em algum ministério lá em Brasília, e a resposta de quase todos é: não tem dinheiro para fazer essa excelente ideia que você tem. Então, qual que é o meu papel enquanto candidato? Né? Primeiro, assim, defender algumas bandeiras muito claras para mim, ouvir a população, aprimorar aquilo que eu defendo, mas o ponto principal é mostrar onde está o dinheiro que existe, está aí, ouvindo a conversa, como o Ciro gosta de dizer, não é um dinheiro que tem que ser inventado, ele já existe. Ele só está saindo do lugar errado e indo para o lugar errado. O que é o nosso desafio? Fazer esse dinheiro, né, sair de onde tem que sair e ser redirecionado. É uma inversão, porque o Brasil é um Robin Hood o contrário, né? Ele tira dos pobres e dá para os ricos. O correto é o quê? É tirar de quem tem mais e mandar para quem tem menos. E, para isso, é importante inverter a lógica do nosso sistema tributário, que é o que eu defendo com muita clareza, né? De onde vai vir o dinheiro? Porque, a partir disso, você, mudando a lógica do orçamento, você vai empoderar governos estaduais, prefeituras e também os ministérios para que eles executem, né, e acolham muitas dessas boas ideias e políticas públicas para todas as áreas, aí, para as mulheres, para os negros, LGBTQI, e todas mais aí que precisam, né, realmente de um auxílio. E quando se fala em desigualdade social, a gente sabe claramente que existe, né, um impacto muito maior, né, em relação às mulheres, aos negros, né, uma questão aí histórica. Então é necessário corrigir isso a partir também, né, corrigir a injustiça tributária que existe no Brasil. Muito bom. Foi bom você tocar nisso, porque algumas pessoas realmente elas não têm alguns candidatos não. Você falar falar do projeto é legal, mas quando toca no assunto da onde vem o dinheiro, isso aí trava qualquer um. A pessoa, eu fui candidata a vereadora em 2020, acho que você já sabe disso. Então, eu venho acompanhando o Ciro alguns anos atrás e eu aprendi muito sobre isso. É perguntar como, onde e com que dinheiro você vai fazer, vai realizar. Acho que a maioria aliás, o Bolsonaro, o Lula, eles fogem do Ciro, desculpa a palavra, igual capeta foge da cruz, mas porque não tem dinheiro, não tem como, eles não têm argumento, eles não têm o que debater, não tem um projeto, não sabe como fazer e fica enganando um pouco. E assim é vereador, é governador, é deputado. Graças a Deus, esse ano, desde 2020 para cá, depois da minha candidatura, eu tenho tido muito contato com o pessoal Eu fui ser politizada tem mais ou menos, pouco menos de 10 anos. Fui politizada, eu não posso dizer que foi tarde demais. Mas eu pude colocar as minhas vontades e desejos de mudar o país para fora. Sim. Se eu quero mudança, eu tenho que fazer. Aí eu comecei a movimentar, falar, fazer lives, mesmo fazendo umas lives tortas, erradas, mas eu consegui transmitir as mensagens. Porque não adianta eu falar que eu te cobrar um projeto, eu cobrar um projeto de fulano, Bertano, e não fazer nada para que isso aconteça. E só ficar esperando, reclamando que a vida está horrível e tudo mais. Então eu resolvi, inclusive, fazer essas perguntas para vocês, tem alguns outros também, inclusive o Leon, porque
Tem muitas pessoas que não são politizadas e são a maioria, William. Assim como eu. Eu fui politizada recentemente. Eu não sabia fazer política. Eu não sabia o que é a diferença de política de político e política. Você tem noção. Aí, quando eu tive as aulas, a persistência do meu marido ali para abrir meus olhos, porque eu sou filha da favela e favela, comunidade, é um lugar onde não entra essas informações. Não tem essa educação financeira, essa educação política, não tem essa educação, esse senso crítico, as pessoas ter opinião própria. É tipo Maria vai com as outras. Eu presenciei em 2020 eu já fiz isso. As pessoas votavam só pelo santinho. O candidato só aparecia lá nas comunidades no período de eleição, com o santinho, voto em fulano de tal, a pessoa ia lá e votava nele, sem sequer fazer pesquisa e saber da história do candidato. Desde o momento que eu conheci o Ciro, que eu comecei a fazer política, entender a política, eu faço política, eu cobro, eu faço parte de vários movimentos e eu gosto disso. Depois que eu comecei, eu não consigo parar mais, sabe? 2020, eu aprendi muito. Como eu não tinha uma base, foi onde eu falei assim, poxa, eu não entrei sem muito conhecimento de como funciona. Mas hoje, eu sei que se você não tiver uma base, não tiver uma história, uma experiência, você não vai chegar lá. Ninguém vai te ver. Ninguém vai saber quem é você na fila do pão. Aí eu comecei a fazer, disparar, falar, e eu sempre questionei, a partir do momento que eu comecei a conhecer, ter contatos com os candidatos, de 2020 para cá, eu sempre cobro. Eu sempre procuro fazer pergunta, a querer saber mais como que funciona em relação à política no todo. Porque a periferia é um lugar totalmente esquecido pelo governo. O Estado já é mínimo aí, né, Mônica? Sim. Que o pessoal luta muito pelo Estado mínimo, não, na periferia, na favela, o Estado já é mínimo, já é ausente, não tem segurança, não tem, às vezes, né, em algumas comunidades, saneamento básico, não tem, enfim, toda uma estrutura que deveria ser papel do Estado oferecer, na verdade é um papel constitucional oferecer para todos, né, educação, saúde, segurança, direito ao lazer, e na favela, na periferia, o Estado já é mínimo, e ainda assim a gente observa muito discurso nesse sentido de alguns liberais, né, não, tem que reduzir o Estado, mas espera aí, meu amigo, o Estado já é mínimo, justamente onde a gente vê as maiores carências, né, então você vive aí uma realidade que a gente tem que entender com respeito e fazer algo de diferente para mudar e para melhorar, né? É muito triste ver a criançada na boca de fumo, crescendo e vendo aquilo, e querendo ser aquilo, querendo se envolver, ao invés de estar na escola, aprendendo em tempo integral, se qualificando para ser um bom profissional, sabe? Ter esporte, ter tudo que ele precisa para ser uma pessoa, assim, digamos assim, de opinião própria, de saber o que quer, que país quer morar, como ele quer fazer isso. Então é triste, eu luto por isso.
porque eu vivenciei isso e é triste, é muito triste. Então vamos lá, porque o tempo é curto, seu tempo está correndo. Muito boa. Sabemos que você terá emenda parlamentar caso eleito. O que você pretende fazer? Como pretende usar? De maneira muito simples essa resposta, e depois eu quero me alongar para explicar um pouco mais. Eu pretendo utilizá-la a partir de critérios de necessidade, e essa necessidade quem vai definir vai ser a equipe, junto comigo, a equipe que eu vou ter no meu gabinete, que se eu for eleito vai ser uma equipe extremamente qualificada, preparada, para receber as demandas e a partir disso fazer uma avaliação. Hoje, como é que funciona a lógica? A emenda vai para curral eleitoral. Então é assim, salvo algumas exceções, não podemos generalizar. Hoje, como que funciona? A pessoa tem ela forma um reduto, e aí ela, para se perpetuar no poder, qual que é a preocupação dela? Não é se a necessidade do norte de Minas é maior do que a do sul de Minas, ou se é maior do que a da Zona da Mata, do Triângulo Mineiro, não. A questão dela é, eu preciso atender o meu curral eleitoral. Eu vou mudar essa lógica. Eu vou atender o quê? A demanda chegou a necessidade. Vamos avaliar se esse tipo de pedido se encaixa, né, dentro das minhas possibilidades enquanto deputado federal, que eu possa ali redirecionar, né, emendas do orçamento da União para essa ou aquela finalidade. Não podendo, ainda assim eu vou tentar dialogar dentro ali dos ministérios. Se isso não for possível, tentar mobilizar, usar minha força enquanto político para cobrar, para denunciar, para apoiar alguma medida. Então a gente tem que mudar essa lógica em que o deputado federal, Mônica, ele acaba sendo avaliado de acordo com as emendas que ele envia, quando na realidade, né, ele deve ser avaliado pela qualidade do voto que ele dá em Brasília. Porque pensa comigo, vamos pensar nessa lógica de curral eleitoral. Eu estava hoje ouvindo uma entrevista de um deputado federal. Não vou citar nome porque a questão não é pessoal, ele apenas replica uma lógica, em que ele dizia da importância daquela cidade eleger ele próprio, né? Claro, porque ele é daquela cidade. E aí, ele dizia das emendas que ele levou. Só que eu fui pesquisar esse deputado federal, as votações que ele o voto dele na Câmara dos Deputados é uma coisa absurda. E aí o que acontece? Ele vota de acordo com o que o governo quer, recebe em troca mais emendas do que quem vota contra, porque tem emenda impositiva e tem emenda de relator, tem emenda de bancada, tem emenda ali das comissões. Então você tem vários tipos de emenda. Então é o seguinte, quem vota com o governo recebe mais emenda. Detalhe, às vezes o que o governo quer não é melhor para o povo, mas para atender a determinados interesses. Então o que acontece? Aquele deputado vota a favor do governo, recebe a emenda, manda para a sociedade. O povo daquela cidade fica feliz e resolve fazer o quê? Opa, esse aqui é o meu deputado, vamos reelegê-lo. Só que o voto que ele deu lá em Brasília vai afetar negativamente ou positivamente a vida da população daquele município e de onde mais? Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, esse é um ponto. A gente tem que, pelo amor de Deus, tirar da cabeça a ideia de deputado municipalista, que parece vereador em Brasília. Em que ele fica lá em Brasília, em vez de votar de acordo com o interesse nacional, preocupado com o Brasil inteiro, ele vota de acordo com o curral eleitoral. Então, assim, isso tem que mudar essa lógica. Eu posso pagar um preço alto por isso, porque eu vou ser transparente na minha campanha. Então, eu não posso pedir voto, mas quem quiser que eu chegue lá em Brasília, fique sabendo. Eu vou votar de acordo com o interesse nacional, porque o meu voto vai afetar a vida do uberlandense, que é a minha cidade, a vida de quem mora em Belo Horizonte, de quem mora no Amapá, no Rio Grande do Sul, no Acre, no Ceará. O papel do deputado federal é esse, é votar de acordo com o interesse nacional. Então, esse vai ser meu papel lá. Porém, eleito por Minas Gerais, o meu gabinete estará aberto para receber políticos de todos os partidos. A gente tem que parar com esse negócio também de, mas eu sou do PDT, então só recebo do PDT. Negativo. Né? Independente do partido, o povo não tem culpa. Né? Se existe uma divergência entre o que eu penso e o que o prefeito da minha cidade pensa. Se existir uma demanda aqui em que eu possa ser útil, o prefeito da minha cidade será muito bem-vindo. Como vai ser um prefeito bolsonarista, lulista, cirista, não importa. A gente tem que deixar, né, essas coisas pequenas, miúdas de lado
e colocar o povo no centro do debate, e o povo como centro da necessidade. Então, essa vai ser a minha atuação, tentando, né, dar a minha contribuição para elevar o nível da política, porque hoje está muito desmoralizado, tem que entender isso. Então, esse vai ser o ponto, Mônica. Minas Gerais tem, veja bem, 853 municípios. E nós temos em Brasília 53 deputados federais. Então, se a gente ficar nessa coisa de deputado municipalista, peraí, vamos supor que cada deputado federal venha de um município diferente, o que não acontece, porque BH às vezes elege 3, 4, então pode contar, elege mais um, 2, mas vamos supor que seja um diferente. Então, já pensou, 53 deputados, cada um cuidando do seu município, talvez de mais outro, e nós teríamos aí 800 municípios ou 700 municípios, né, sem ter as suas demandas atendidas, porque aquele município não conseguiu eleger um deputado que mora lá. Então, realmente, isso aí não dá, e não é à toa, quando a gente pega pesquisa, o que a população está achando do trabalho do Congresso Nacional, né, que envolve o Senado, envolve a Câmara dos Deputados. A aprovação é baixíssima. Só que quando chega na época da campanha, o que eles fazem, os deputados? Pegam um outdoor no melhor local da cidade e coloca lá: fulano mandou X milhões de emenda, mas ele não conta como é que foi o voto dele na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no teto de gastos, que tira recursos da saúde, tira da educação. Aí depois aparece o engravatadinho lá, dizendo que é a favor da educação, mas vota contra aquilo que vai melhorar a educação. Mas aí ele se orgulha da emenda que mandou, e coloca no outdoor e o povo aplaude. Então, eu não sou contra a pessoa divulgar o que ela fez. Faz parte, se ela conseguiu emenda, é um direito dela de divulgar. Mas a gente tem que começar a cobrar e ficar atento no voto dado em Brasília, porque ali é que o bicho pega, viu? Né? Eu lembro que em 2020 até eu entrei, fui muito criticada por isso, mas o Zema, ele colocou uma PEC 55, acho que você lembra, sobre a reforma da Previdência aqui em Minas. E 2 deputados, um federal e outro estadual, votaram a favor dessa PEC, ou seja, para prejudicar o trabalhador. E aí, eu entrei com a representação, enfrentei a comissão de ética para poder ver, porque foi um caso de expulsão desses candidatos. Eu li e reli o estatuto, procurei o máximo de informações para ver do que eu poderia fazer em relação a esses deputados. Ou seja, eles estavam, como você bem disse, eles estavam votando num projeto municipalista ali. Eles esqueceram que principalmente o federal, que no caso, acho que, eu não vou citar nomes aqui, que senão pode dar problema mais tarde, mas ele votou aqui junto com o Zema e prejudicou gente pra caramba. E aí, no fim de tudo, que eu enfrentei a comissão de ética, eles arquivaram o caso. Ou seja, eles continuam reeleitos. Hoje eles são o bonzão da história, levam voto para o partido e eles continuam fazendo as M's que eles fizeram. E o dinheiro, eles simplesmente não... Tanto que na comissão de ética lá, nenhum dos dois foram. Nem representante eles mandaram. Isso foi, assim, foi um cúmulo do absurdo, porque acho que a população, se está, principalmente no nosso partido, eu falo que nosso partido somos nós. Então, cada um de nós somos trabalhistas. A gente está lutando por uma democracia justa, por um país, por uma cidade, por um Estado justo, digno. Você não vai votar para prejudicar o trabalhador. Votar para tirar direitos do trabalhador.
igual o Bolsonaro estava fazendo. Está fazendo, né? Ele faz isso direto. E esses deputados fizeram. E continuam se reelegendo. Esse ano ele está se candidatando de novo. E vai se reeleger. Então, essa briga aí, você está de parabéns pela sua atuação, pelo seu posicionamento em relação aos seus projetos da emenda parlamentar, das políticas públicas, e você, desculpa, eu estou meio nervosa. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui. O Marley deixou aqui, está comigo, estou contigo, William Jacob, eu quero agradecer. Eu conheci ele pessoalmente em BH na convenção, assim como conheci você pessoalmente, estava só nas redes sociais até então, né? Sim, sim. O João Limarques aqui mandou uma boa noite para mim e para você. Boa noite, meu amigo. O Cássio está fazendo propaganda para mim no Centro-Oeste Mineiro. Muito obrigado, Cássio. É isso aí, a gente vai precisar de muita ajuda. A gente vai trabalhar muito aqui na questão do virtual. Se me permite até dar um pouco aqui da minha estratégia. O Zé Augusto chegou. Valeu, minha amiga. Muito bom estar com você aí na caminhada. Porque a gente vai precisar muito da militância, Mônica. Por quê? Todo mundo sabe, você sabe aí do nosso trabalho lá no canal Politizando. E assim, eu não posso simplesmente abandonar o canal, cuidar da minha campanha, porque o canal ele também presta, digamos assim, um serviço em prol do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então eu estou com essa, digamos assim, com uma estratégia agora de que a gente continuar o trabalho no canal, a gente está discutindo aqui, talvez vai ter um pequeno ajuste, eu acho que vai ser bom e vai ser um ajuste que talvez venha para ficar, vamos ver se o pessoal vai gostar, para tentar conciliar. Então eu não vou conseguir viajar tanto quanto eu gostaria, porque quanto mais eu viajo, menos tempo para o canal eu tenho, e aí eu me sinto em falta com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então eu vou precisar de muita ajuda, de quem é da militância, de quem apoia o projeto, de quem apoia Ciro Gomes, né, para nos ajudar o quê? Falando, né, de mim, das minhas propostas, das minhas ideias, né, para as pessoas. Né? Então, numa campanha também que a gente não vai ter o maior recurso do Estado, a gente não vai ter milhões para gastar como alguns, então vai ser uma campanha enxuta, uma campanha, enfim, que a gente vai precisar de muita mobilização digital, virtual, dos amigos. Um amigo meu, Henrique, aqui de Uberlândia, acabou de entrar também. E uma campanha com muito respeito, sabe? Respeito, né, às diferenças de opinião, respeito também àqueles que eventualmente optem por um outro nome, isso faz parte. Tem muita gente que fala, não, mas eu gostaria de votar, né, num outro candidato. Tá tudo certo, eu estou aqui me apresentando, né, oferecendo nesse momento as minhas propostas, as minhas ideias, e aí espero que cada um faça a escolha consciente em relação àquele que vai nos representar lá em Brasília. E, repito, representar o interesse nacional, porque a gente tem que incentivar esse tipo de postura, que é aquilo que eu acredito, e não a postura do interesse municipal formando currais eleitorais, como a gente tem visto aí Brasil afora. Sim. Aqui, William, você está fazendo escola. Tá? O Vitor chegou aqui também, deixa eu mandar um abraço para ele, que ele deu essa ideia de eu começar a live aqui pelo meu Insta. E deu certo, Vitor, valeu demais. Tamo junto, meu amigo. Aqui eu desculpa. As pessoas que estão entrando. Hein? Você está fazendo escola, tá? Saiba disso. Ontem, meu filho sentou aqui em frente ao computador, pegou o currículo do Ciro, pegou uma foto sua, meus papéis aqui, seu, do Ciro e tudo mais, fez tipo um computador com um papel, ele dobrou um papel assim, ele dobrou um papel e disse que era computador. E tá assim, mãe, a senhora tá me atrapalhando, estou fazendo live com o William Jacob. Nossa, que legal, ué. Estou fazendo live para o Ciro. Oh. Então, sabe quantos anos que ele tem? 5. Que bacana. Qual que é o nome dele? Samuel. Ô, Samuel, um abraço, Samuel. Obrigado, viu? Você vai ver, peraí, só um minutinho.
Pessoal, enquanto ela vai lá, eu quero convidar quem estiver aqui ao vivo. Daqui a pouco eu vou estar numa outra live, às 8h12, lá no canal do YouTube Ciro Progressista. Então, quem assistir ao vivo aqui, dá tempo de ir para lá depois, e quem assistir depois, dá tempo de ir lá no canal Ciro Progressista. Oi, Samuel, tudo bem? Sim. Fala assim, boa noite, William. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui na live agora, hein? Comigo, tá vendo? Que gracinha. E hoje tá ventando muito e daqui a pouco vai começar a chover. E a internet tá um pouco travando. Ah, tá ventando muito, vai começar a chover, a internet tá travando, é isso, né? Tudo. Também no seu lado, papai, abaixou o grau para 22 graus. 22 graus. Olha, aqui tá 16 em Uberlândia, viu? Fala pro William da live que você fez pra ele. Ele já falou. Que gracinha. A mamãe fazendo favor. Você tá fazendo escola? Que bom, fico feliz, viu? Ó, o Léo apareceu aí. Boa noite, pessoal. Daqui não dá pra ver quem tá chegando, O Léo, mas minha esposa, a Manoel, chegou também aí. essa iniciativa de fazer essas perguntas, de fazer essa live, é bem interessante porque muita gente, mas tem muita gente, William, não politizada, que fala que não se envolve com política, não quer saber de política. Isso a gente fazendo militância nas ruas, conversando, tentando conversar dentro do ônibus, até na própria família. Então, introduzir a palavra política está complicado. Por isso Eu acho. errado. Votos aí, sem saber em quem está votando. Em 2018, eu tirei, acho que foi mais de 100 contatos do meu telefone. Justamente por pessoas que votaram sem saber em quem estava votando e depois continuaram apoiando, que é o Bolsonaro. Mesmo ele falando que ia fazer as EMs que ele ia fazer, o pessoal continuou votando. Inclusive minha família, meus irmãos, sobrinhos, uma galera votou. E eu me senti uma ovelha negra da família que entrou para a política, então eles acham que tudo que eu falo é sobre política e eu não quero sair. Aí eles me falam, eu não quero saber, sai para lá, não quero saber de política não. Aí eu falei, gente, por isso que o Brasil está do jeito que está. Né? Mas eu quero, antes da gente encerrar aqui, Mônica, fazer duas reflexões, se me permita. Sim. Uma em relação à questão do Bolsonaro e depois eu falo da questão da rejeição do povo pela política. Quando eu converso com bolsonaristas, eu tenho bons amigos e pessoas de bom coração, esse é um detalhe. Porque se a gente cair na conversa de muitos petistas, que eu também não vou generalizar, de achar que todo bolsonarista é fascista, não, eu conheço pessoas boas que têm um bom coração, que ainda hoje, veja bem, diz votar em Bolsonaro. E quando eu começo a conversar, por trás da escolha que ela fez em 2018, e por trás da escolha que ela ainda faz, existe a insatisfação com tudo que o PT fez no poder. Então, por isso é que o Ciro fala tantas vezes que não fossem os erros e as contradições do PT, não existiria Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele soube captar esse sentimento do povo de revolta com o PT e deu um voto de protesto. Agora, esse voto de protesto está custando caro, porque nós temos hoje uma questão de inflação acima da meta do Banco Central, nós temos os juros voltando para conter a inflação, porque é o mesmo modelo econômico do PT, com todas as diferenças, Lula de um jeito, Bolsonaro de outro, o modelo econômico é o mesmíssimo. Tem uma inflação agora por quê? Porque o governo não controlou os preços através de estoque regulador, a política preta da Petrobras, com o diesel do preço nas alturas, impacta no frete, que impacta no preço da comida, tem inflação, qual que é o remédio para a inflação?
segundo, né, o manual que eles seguem, aumentar os juros. Aumenta o juro, o dólar cai porque atrai dólar especulativo. É esse lenga-lenga que vem sendo repetido por todos os governos. E aí o que acontece então? Nós temos hoje inflação, juro alto, uma informalidade altíssima, muita gente vivendo de bico, com diploma, sai da faculdade, advogado, sai da faculdade, engenheiro, arquiteto, psicólogo, terapeuta, e vai viver de bico em trabalho informal. Então temos um cenário na economia muito ruim, né? Mas ainda hoje as pessoas se apegam a um porque não gostam do outro e ao outro porque não gostam do um. E o que eu tenho pedido para as pessoas é, pelo menos, avalie outros candidatos. Deixa para fazer esse voto de protesto no segundo turno, se o melhor candidato não tiver nele. Então, o que eu deixo como dica aqui é, não vamos interditar o debate com quem pensa diferente e vamos entender o porquê que essa pessoa pensa diferente. Claro que vai ter aquele que adora Bolsonaro, esse não tem jeito, ele tem direito de adorar Bolsonaro, como tem direito de adorar o Lula. Esse tipo de eleitor que adora um ou outro, não tem o que conversar muito. Aí respeito a decisão, democracia é isso. É cada um fazer as suas escolhas. Mas aquele eleitor que está indo com um só porque odeia o outro, já tapa o nariz para votar no Lula ou para votar no Bolsonaro, esse a gente tem que conversar com ele e mostrar a opção, que no nosso caso, respeitando quem pensa diferente, a opção para nós é Ciro Gomes. E um outro ponto que eu quero abordar para encerrar é por que as pessoas, às vezes, têm rejeição da política, porque muitas não entenderam o papel da política na vida delas. E como elas não têm, muitas vezes, as suas demandas atendidas, elas olham para a saúde, fila do hospital para fazer uma cirurgia, para ser atendido, não é bem atendido no hospital público. Olha para a educação, a escola pública não tem ali o que ela gostaria de encontrar e tem que buscar uma escola particular, quem tem condições, ou buscar um convênio médico, uma insegurança nas ruas. Então ela sente a ausência do Estado e em vez dela qualificar melhor o voto, né, de olhar com atenção e votar em quem tem condições de representá-la na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, aí ela pega rejeição, para não gosto de política. Só que, gostando ou não, alguém vai ser eleito. E teve uma campanha muito interessante do Burger King, em 2018, em que a pessoa ela não escolhia os ingredientes do sanduíche. Não gosto disso, não quero. Alguém escolheu para ela. Aí quando chegou, ela olhou para o sanduíche e falou assim, mas esse aqui tá ruim. Pois é, você não quis escolher os seus ingredientes, alguém escolheu para você. Política é assim. Então a gente tem que fazer uma escolha consciente, porque gostando ou não, querendo participar de uma forma mais direta ou não, alguém vai escolher quem vai nos governar, quem vai aprovar e propor as leis, né, de 2023 até final de 2026. E eu espero, né, que o povo ponha a mão na consciência e faça essa escolha com calma, com tranquilidade, avaliando, porque é a partir de ideia, de projeto, que Minas, o Brasil, vai superar esses obstáculos. Não é, né, se um ou outro é mais popular, se fala picanha, cerveja, se é comunismo, se é fascismo, não. É a partir de um projeto, é isso que eu defendo nessa minha pré-campanha, quase começando a campanha, e assim serei, se Deus quiser, e eu conseguir ser eleito deputado federal. Então, eu te agradeço muito pelo convite, viu, Mônica? Nossa, eu que agradeço você aceitar esse convite. E, nossa, foi muito bom mesmo conversar com você, saber das suas ideias, porque eu estava curiosa já há algum tempo. Para dizer a verdade, já estava curiosa há algum tempo, porque eu te sigo através do meu marido te apresentou, então aprendi a gostar de você, te acompanhar e divulgar. Sabe, agora eu falo de você para todo mundo, e quem não conhece, igual no Facebook, muita gente não conhece você, e eu tenho uma militância boa lá no Facebook também, e aí o pessoal está te conhecendo no meu perfil, comenta, acho que muita gente entrou aqui, saiu, mas está todo mundo esperando tipo assim, esperando um corte do vídeo, alguma coisa sobre você para te conhecer melhor. Tá? Assim como eu te conheci. É isso aí, fica à vontade. Convide aí para fazer o que você bem entender, para divulgar, e eu preciso de ajuda, viu? Vamos correr atrás. Independente da nossa militância, turma boa, você, Leon, o Ciro, já estão lá. Já são eles. Obrigado, viu, Mônica?
Conta com a gente, conta comigo. Aqui eu, meu marido e meu pequeno. Já. Ó, isso aí. Vamos precisar de toda a ajuda, viu? E meu marido, ele não perde um vídeo seu. A gente não perde. A hora que a gente, mesmo atrasado, a gente está vendo. Não, eu agradeço muito. William, muito obrigada pela presença, pelo comentário, pelas respostas. Foi muito bom, porque eu faço pergunta, aquelas tipos de pergunta que eu gostaria que fizesse para mim. Porque futuramente eu pretendo me candidatar de novo para vereadora. Eu não desisti, eu estou criando a minha base. Parabéns, é isso aí. Vamos correr atrás, Mônica. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Nossa, obrigada mesmo. Eu luto porque eu tenho, a minha mãe faz militância e ela é liderança sem saber que é. Ela que me inspira muito. E o meu marido. Então, tem dois aqui que falam assim, não para, vai que a gente vai chegar a ver o nosso filho vai crescer e vai ver um Brasil assim. Esse país tem orgulho de viver. É isso aí. Vamos correr atrás, vamos lutar muito, viu? Isso. Então, eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, pessoal, que acompanhou aqui ao vivo, que vai acompanhar depois também. Fica aqui meu muito obrigado a todos. Gente, muito obrigada. Fica com Deus e siga aí a página, tá? Do William, da Mônica, e vamos conversando sobre os projetos dos nossos candidatos. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Mônica. Tchau, com Deus. Obrigada. Obrigadão.